Pô, nada como um cafezinho depois do almoço, né? Com certeza. Mas, pô, tem que ter um docinho junto, não? Senão nem vale. Total. Ih, olha ali no balcão. Tem doce de laranja da terra aqui. Bora provar? Doce de laranja da terra? Pô, tu gosta dessas paradas amargas? Que isso, cara? Amargo nada, é doce, delicioso. Minha avó fazia um que era surreal. Ah, agora faz sentido. Mas, falando em laranja da terra, eu vi esses dias que tem uma galera estudando a casca dela. Ah, para? Mas pra quê? Vão lançar um sabor novo de doce, é? Não, cara. Pelo que eu vi, o pessoal descobriu que o extrato da casca pode ajudar no controle de obesidade e tal. Caraca, que irado. Pensei que a casca só era descartada. Mas me conta aí, o que tem de bom na casca da laranja da terra? Com seu sabor marcante, rica em vitaminas, minerais e fibras, a laranja da terra é um fruto amplamente utilizado na culinária e na medicina popular. Além de suas muitas propriedades nutricionais, novas pesquisas indicam que a casca da laranja da terra, transformada em extrato, pode ter um papel fundamental no controle de peso e na prevenção de doenças metabólicas. Em meio a um cenário global onde a obesidade impõe desafios cada vez maiores à saúde, seu impacto vai além do excesso de peso. A condição está diretamente associada a um aumento do risco de desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares e até mesmo certos tipos de câncer. Para entender melhor sobre o assunto, eu, Catarina Ribeiro, estagiária da Rádio UERJ, e Charbele Estrela, da Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, convidamos Elaine de Oliveira. Isso aí, Catarina. A Elaine é doutora e mestre em Fisiopatologia Clínica e Experimental e pesquisadora do Departamento de Ciências Fisiológicas do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, o IBRAG da UERJ, além de muitas outras coisas. Então, Elaine, me conta aí, o que temos de novo sobre a casca de laranja da terra? Oi, gente. Eu quero agradecer primeiro de participar desse podcast, né, que fala sobre divulgação científica, que é tão importante, as pessoas conhecerem o que é feito dentro da universidade. Em relação à laranja da terra, também é uma felicidade falar dela, porque é o meu principal trabalho nesse momento. Quando eu fui fazer uma busca na literatura científica sobre isso, só tinha estudos feitos em células e não em organismo vivo. E aí eu me interessei em estudar mais a fundo, né, em um organismo vivo, o que esse extrato faria. E observamos que o extrato da laranja da terra, ele foi capaz de reduzir o peso corporal dos animais adolescentes com obesidade, né? A gente trabalha na adolescência especificamente, melhorar o perfil metabólico, melhorar a glicemia, a glicose sanguínea desses animais, a gordura sanguínea, colesterol, triglicerídeo, né? Então, a gente já tem publicação hoje, né, com animais em modelos de obesidade que antes não tinha, né? Então, a grande novidade do citrus, né, Citrus aurantium, que é o nome científico da laranja da terra, é isso, que hoje a gente sabe que em animais ele funciona para diminuir gordura corporal e melhorar o estado metabólico. Professora, sabemos que a obesidade na adolescência ela pode ter graves impactos durante a vida adulta. Com base na sua pesquisa, como o extrato da laranja da terra pode ter um potencial aliado no tratamento e na prevenção da obesidade? Essa ação, ela é de reversão do excesso de peso em jovens ou é um papel mais preventivo? Bem, primeiro, a gente escolheu tratar na adolescência, porque a adolescência é uma fase crítica do desenvolvimento, né? Hoje, só para você ter uma ideia, mais de 30% dos adolescentes brasileiros já estão com sobrepeso e obesidade. Qual é o impacto disso? O impacto é que doenças que eram comuns só na idade adulta, né, doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, hoje a gente vê em adolescentes, acontecer em fases bem mais precoces. O extrato da laranja da terra parece, né, pelo menos em animais experimentais, que ele é capaz de diminuir a gordura corporal, e isso, o aumento da gordura corporal é o principal problema da obesidade, né, que causa todas as outras alterações importantes, né? A gente tem dois tipos de gordura, a gordura branca e a gordura marrom, né? A gordura branca, ela serve para guardar a gordura que sobra
da alimentação. O tecido adiposo marrom, não. Ele pega a gordura e queima a gordura, gerando energia na forma de calor. E é isso que o citrus faz, ele estimula esse tecido adiposo marrom, então melhora o metabolismo. Em vez de você armazenar em tecido adiposo branco, você queima na forma de calor no tecido adiposo marrom. E no caso de reversão ou prevenção, que você perguntou também, na verdade, é prevenção da obesidade, né? O que a gente acha é que a intervenção tem que entrar na adolescência, no momento do sobrepeso. Elaine, da casca da laranja da terra são extraídas algumas substâncias que no jargão científico são chamados de compostos bioativos, que são o objeto da sua pesquisa. O que são esses compostos bioativos? Quais são os principais compostos? Como eles atuam dentro do organismo na prevenção da obesidade e das doenças metabólicas? Incisivas mesmo, né? Bem, as plantas, né, têm metabólitos primários e secundários. Quais são os primários? Os primários é aquele que estão em todas as plantas e são ideais para o crescimento da planta, que faz com que ela faça fotossíntese. Os compostos secundários são os bioativos. Os secundários, eles diferem de uma planta para outra. Por isso, cada planta tem uma ação completamente diferente. Né? Esses secundários na planta, ele serve para quê? Ele serve para adaptar a planta ao meio ambiente. E são esses compostos secundários, né, que a gente chama de componentes bioativos, compostos bioativos, que agem no nosso organismo, né? No caso, a sinefrina, né, que é a principal componente que a gente estuda da laranja da terra, o doce da laranja da terra, né, que todo mundo fala. Antes de fazer, a casca fica lá de molho vários dias. Troca a água. Para quê? Para tirar o amargor. Aquele amargor é dado por um alcaloide chamado sinefrina. Essa mesma substância é capaz de ligar no nosso tecido adiposo marrom, estimulando termogênese. Então, ele tem. Só que o citrus tem uma quantidade enorme de flavonoides também, que agem junto. A planta, ela é um conjunto de componentes, né, que a gente não consegue conhecer na sua totalidade. Eles agem de forma sinérgica. O que acontece é que, às vezes, a indústria farmacêutica acha a sinefrina é ótima. Então, ela faz termogênese, ela estimula esse tecido adiposo marrom e faz a gente perder peso. Então, vamos isolar e vamos vender só a sinefrina? Você consegue comprar a sinefrina isolada aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, ele já foi proibida, porque já foi visto que ela sozinha tem relação com alteração cardiovascular, mas também foi vista que, na maior parte das vezes, ela era conjugada à cafeína, né? Então, o que a gente estuda, né? A gente estuda tanto a sinefrina isolada quanto ela junto com o extrato do citrus, né? Para entender se ela sozinha tem um efeito melhor, pior, né? Se é tão efetiva quanto, né? E a gente está vendo que não é. Né? O citrus, com todos os componentes dele junto, ele tem uma ação muito melhor do que a sinefrina isolada, né? Os resultados que a gente tem visto, mais recentes, que ainda não estão publicados, direciona para esse lado. Quais são os próximos passos? O extrato da casca pode ser usado em suplementos ou produtos alimentícios para controle de peso num futuro próximo? Há essa expectativa? Ele é usado, não com base científica sólida. Pois é, aqui a gente está falando de base em ciência, né? Com a ciência ali, certificando, né? Literatura publicada. A gente tem uma expectativa, num futuro próximo, de ter isso de uma forma mais segura? Sim, o extrato do Citrus aurantium, na sua complexidade total, né? Que é da casca completa, eu acredito, né? A sinefrina, pelo que a gente está observando, não. Isso eu estou falando dos animais. A gente tentou fazer um piloto com os adolescentes do NESA, da UERJ, e a gente não conseguiu fechar, porque como a gente já tem resultados ainda não publicados, que mostram que a sinefrina sozinha, ela faz uma alteração em uma proteína do coração, apesar de não aumentar a frequência cardíaca, não aumentar a pressão arterial, a sinefrina parece não ter esse efeito, mas ela fez essa alteração. Então, a gente colocou como fator de exclusão a hipertensão. E como já são adolescentes obesos mesmo, quase todos são hipertensos ou usam medicamento para controle de pressão arterial. Então, a gente está focado em ter mais segurança nos estudos com animais, para caminhar
e retornar aos nossos testes em humanos, que a gente tem a aprovação do Comitê de Ética. Mas a gente ainda está com muito cuidado por conta dessas alterações que a gente viu no coração com a sinefrina isolada. Eu acho que você levantou um ponto aqui que vale a pena a gente volta e meia bate nesse ponto aqui, que é, o natural não faz mal. O natural, obviamente, é uma potencialidade, mas ele precisa ser pesquisado. Então, a gente sempre tem esse cuidado da ciência legitimando no processo de pesquisa para a gente ter segurança para a saúde, né? Para poder usar esse produto que vem da natureza, né? Que vem das plantas, com segurança, né? Para a saúde. Sim. É um problema sério quando a gente fala no natural que não faz mal. Eu acho, né? Como é natural, ele chega muito rápido às prateleiras, né? Então, acontece muito de chegar como a efedrina mesmo. Foi usada, né? E aí precisou acontecer várias alterações, né? Taquicardia, eventos isolados e para ela poder ser retirada. Agora, a própria sinefrina nos Estados Unidos já não pode ser adicionada em compostos nutricionais, né? Hoje, o próprio citrus aurantium, eles vêm avaliando o nível de sinefrina dentro dos compostos nutricionais com citrus, né? Para avaliar, né? Então, é aquilo de chegar ao mercado antes de uma base científica sólida, né? Aproveitando tudo isso que a gente já falou, a gente queria saber agora como foram os principais resultados apresentados até agora em relação à redução de gordura, à melhoria dos níveis de colesterol e de triglicerídeos. A gente publicou recentemente um artigo que a gente chama, na pesquisa, amarronamento do tecido adiposo branco e reversão do branqueamento do marrom, né? O indivíduo com obesidade, ele tem branqueamento do pouco tecido adiposo marrom que a gente costuma apresentar na idade adulta. E a gente viu isso acontecer nos nossos animais. Primeiro, a gente viu a recuperação do tecido adiposo marrom e agora a gente viu o amarronamento do branco. É o tecido adiposo branco que tem a função de armazenar a gordura em excesso, ele passa a ser capaz de queimar a gordura também. E aí melhora o metabolismo em geral. Qual é o reflexo disso nos níveis séricos de gordura, por exemplo? Melhora de colesterol, triglicerídeo, melhor ação da insulina, então isso você corrige uma hiperglicemia. E o que a gente está estudando? Se aprofundando a estudar o coração. E a gente viu a alteração de uma proteína do coração, que pode ter reflexo a longo prazo. No a curto prazo a gente já viu que não tem, porque não tem alteração de pressão arterial, nem de frequência cardíaca. Mas e se tratar por mais tempo, né? Quem usa esse suplemento por anos, o que vai acontecer, né? Elaine, a gente está chegando ao fim. Quero agradecer a sua colaboração, participação, esclarecimentos e já deixar aqui o convite para você retornar assim que os próximos passos, fases da pesquisa acontecerem, novos resultados. Eu que agradeço o convite, foi ótimo participar. Espero voltar com resultados mais interessantes, né? A gente tem sempre muitas expectativas quando a gente começa a estudar um composto e dizer que eu fiquei muito feliz de estar aqui e é muito legal esse podcast. Então é isso, Charbelli. Quem diria que a casca da laranja da terra poderia ter um papel tão importante na saúde? Pois é, agora a gente já sabe que até o que a gente costuma descartar pode virar um grande aliado, né, para a saúde. O podcast Me Conta Aí é uma produção da Rádio UERJ com o apoio da CAPES e da divulgação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização: Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.